Que a paz de Cristo permaneça conosco, hoje, agora e para todos sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Temos que dar graças a Deus por estarmos aqui, neste ambiente seguro, em paz, sentindo a vibração dos espíritos superiores que desde cedo prepararam este ambiente para receber essa energia que a gente precisa tanto, dessa limpeza para retirar esses miasmas, essas cargas negativas, que é tão interessante como às vezes a gente cria monstros na nossa mente. Como a gente cria inimigos dentro de nós mesmos e aflições que poderiam ser evitadas. O tema da noite de hoje é causas atuais das aflições. Eu escolhi esse tema porque no mês de agosto eu estive aqui e falei sobre causas anteriores das aflições. Então é importante a gente entender que as aflições têm duas causas. E isso é mostrada, essa realidade é mostrada nesta obra fundamental da nossa doutrina espírita. Que livro é esse? Vocês que estão aí atrás vai ser mais difícil de enxergar. Quero ver quem está enxergando bem aí. Pode falar. Como é o nome do livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei porque o povo gosta do fundão. Isso é desde a quinta série, é? Olhe que eu não cuspo não, viu? Nem mordo. É bom a gente sentar mais próximo do palestrante, né? Principalmente quando usa slide. E a gente já está numa idade que precisa de um acessório, assim como óculos. Às vezes é bom a gente se aproximar mais. Eu entendo que primeiro lugar, segundo lugar, nem todo mundo quer, né? Mas pelo menos ainda terceiro, quarto, quinto, né? Tem tantas cadeiras vazias. Então, fiquem à vontade, quem quiser se aproximar, devagarzinho, assim, com jeitinho brasileiro, né? Ninguém vai perceber muito não, né? O pessoal é meio tímido. Olha, comigo não tem isso não, viu? Quem achou que hoje ia assistir uma palestra monótona, que ia dormir, porque tem gente que já vem assim, se encostando, né? Bate um sono, e ainda leva a culpa aos coitados dos obsessores. Já viram isso? Ah, eu dormi na palestra, eu acho que é um obsessor. Não, eu estou sendo tratado, é por isso que eu dormi. Gente... O tratamento é prestar atenção na palestra. Olha, comigo... Vocês prestaram atenção no meu nome? Quem já assistiu palestra minha? Levanta a mão. Online ou presencial, já assisti uma palestra de Glauco Guedes. É GG, mas é tamanho M, viu? Glauco Guedes. Tá? A gente vem pra cá fazer esse trabalho voluntário. Não só eu. Palestrante é um trabalho voluntário. O padre, de alguma forma, ganha algum dinheiro que eu não sei nem quero saber. O pastor ganha algum dinheiro que eu também não sei nem quero saber. A gente gasta, viu, gente? Olha, para dar palestra é suor. E hoje eu vim, como procuro vir, sempre, com entusiasmo. Quem me conhece sabe. Porque eu prego e eu cumpro com a palavra de Jesus quando ele nos convida. Está aqui escrito em letras garrafais. Nós somos semeadores. Vocês lembram da parábola do semeador? O semeador, ele sai para semear. Eu sou o semeador. Eu estou aqui plantando a mensagem. Tem gente que não vai ouvir. E aí é difícil disputar com esse pequenininho aqui, viu? O tal do celular. Hoje em dia parece que todo mundo tem TDAH, né? Fica muito disperso. E isso aqui vicia. Eu estou usando o celular para gravar no meu Instagram e outras pessoas assistirem. Porque muita gente pede, gosta, e isso a gente precisa. A nossa irmã está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, né? De camera woman, né? Olha isso.
A gente precisa divulgar o bem. Chega de divulgar coisa ruim. Como é que a pessoa se passa para colocar no WhatsApp vídeo de criança sendo torturada, vídeo de gente morrendo, é idoso, é animal? Chega de violência. Eu não quero receber isso. Bloqueia, nega, não baixa, não divulga. Morte, coisa ruim, não é para ser divulgada. A morte faz parte da vida. Mas a maneira como a pessoa morre, às vezes, é uma maneira trágica. Principalmente o suicídio. A gente, há pouco tempo, estava no mês de setembro. Essa campanha de Setembro Amarelo é fundamental. Mas eu digo, é de setembro a setembro, porque todo dia tem gente morrendo. Infelizmente, todo dia tem gente morrendo por conta própria, que é o suicídio. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. É um tema delicado, que nem todo mundo sabe falar. E eu falo com propriedade porque eu trabalho com isso. Meu primeiro emprego foi com 20 anos de idade no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. E até hoje eu estou lá. Meu primeiro serviço, 24 horas no plantão, na ambulância do resgate. Uma das primeiras vítimas que eu socorri foi uma mulher tentando suicídio em pleno 31 de dezembro de 2004. Então isso é uma realidade que não é de agora, gente. A Bíblia já nos mostra. Não é o caso de Judas Iscariotes, que buscou essa forma trágica de escapar do peso da culpa. Vocês já fizeram alguma coisa errada? Todos nós aqui já fizemos, olha, de montão. Nessa encarnação e em outras. Essa semana eu atendi uma paciente glaucóide, na outra eu fui muito ruim, viu? Isso no consultório de psicanálise, porque muitos pacientes meus são espíritas. Ela disse, glaucóide, para eu estar sofrendo como eu estou, é porque no passado eu pintei e bordei. A gente como psicanalista não fica calado, né? Mas lá no fundo eu digo, ô minha filha, quer que eu diga mesmo? É melhor não saber, né? Ainda bem que tem o véu do esquecimento. Ainda bem que a gente não se lembra. Mas não é só ela e não é só eu. Somos todos nós que ainda estamos aqui. Que lugar é esse? Não é o Centro Espírita Antônio de Pádua, não. É esse lugar maior em que nós estamos. Eu estou aqui um pouco mais para trás para visualizar melhor aqui a câmera. Que lugar é esse? Onde eu estou? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Olha aí a filosofia. E aí, como eu disse, nessa encarnação, eu tive a honra, que não é privilégio, é honra, de reencarnar através de uma mãe espírita. Então, desde criança, eu já estava lá no ventre de maninha, eu sou nordestino mesmo, é maninha. Manhã me levava ao centro, já no útero dela, eu já estava ali ouvindo as palestras e me preparando para poder, a partir dos 15 anos de idade, eu já dar a minha primeira palestra. E hoje eu estou perto de completar 40. Para a semana, estarei completando 40 anos. E daqui a pouco, 20 anos, servindo a corporação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. É a metade da vida dedicado a essa instituição que eu tenho honra de fazer parte, mas que não é fácil. E aí isso tem a ver com o tema da palestra, gente? Tudo a ver, porque são aflições que a gente passa e que a gente vê os outros passando. Então, como eu disse, desde criança que eu frequento o centro espírita, eu fiz parte da evangelização, eu fiz parte do grupo jovem, eu fiz parte da juventude, da mocidade. E a gente precisa trazer as crianças para o centro, a gente precisa trazer os jovens. Só vejo jovem com cabelo branco. Que é isso? Cadê os adolescentes? Cadê a juventude? Como eu disse, ó, a maioria está aqui, ó, o tal do TikTok, Instagram, e é joguinho do Candy Crush, tantos outros aí, vivendo uma realidade virtual. A gente tem que viver a realidade realmente real, e a realidade às vezes é difícil. Então, esta vida não é fácil, por quê? Onde nós estamos? Eu vou voltar à pergunta. Onde nós estamos? Eu não vou trazer só pergunta, eu vou trazer algumas respostas. Nós estamos no planeta Terra.
E a doutrina espírita explica que planeta é esse? É um mundo de quê? De provas e expiação. Isso aí eu acho que todo mundo já sabe de qual salteado, não é possível. Tem alguém aqui pela primeira vez? Se tiver, se acuse, logo não tenha medo não. Bem-vindo, maravilha. Você escapou. Tirando ele, todo mundo aqui que já não está pela primeira vez, já sabe ou não sabe. Até quem está pela primeira vez já pode ter ouvido na internet ou em algum livro. Porque hoje, não é? Quem é que não sabe? Porque o conhecimento está na palma da mão. Hoje o conhecimento é mais válido. Mais fácil, nesse mundo globalizado, depois de tantas revoluções que a gente passou, que a gente sobreviveu. E quem sabe que a gente não estava lá, nessa época, em outras encarnações. Quem sabe que a gente não botou lá o terror. A nossa amiga aí nem trouxe muitos detalhes, ainda bem. Porque o que é ruim já é muito divulgado. Mas cabeças rolaram, literalmente, nessas revoluções que atravessaram ao longo da história. E aí você vê o livro de Emmanuel, maravilhoso. Mas quem aqui já leu? A Caminho da Luz. Levanta a mão quem já leu. Ó, 2 gatos pingados, 3, 4, 5. Não é? Porque o Espiritismo, gente, tem que ter leitura, tem que ter estudo. Isso que vocês estão fazendo aqui. Cheguem cedo, participem. Olha o nome do estudo. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, existem 5 livros fundamentais. Vocês já memorizaram, pelo menos, o nome dos livros? Quem aqui já tem o primeiro? O Livro dos Espíritos. Levanta a mão, levanta com alegria, com orgulho e com honra. Eu tenho o Livro dos Espíritos. Você não tem. Eu tenho. Você não tem. A maioria tem. Depois do Livro dos Espíritos, quem é que vem? O livro de quem? De todos nós também. Médiuns. Quem tem o livro dos médiuns? Levanta a mão. Já diminuiu. Cadê o livro dos médiuns? Vamos comprar e vamos ler. Depois do livro dos médiuns, quem é que vem? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado nele, que está aqui o estudo. Quem tem? Levanta a mão. Vocês estão com tendinite, bucite? Eu estou com bucite, então levanta a mão, viu? Muito bem, vocês estão com preguiça. O que é que vocês têm? Vem de lanche ali, viu? Vamos lá. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, vem o quê? O céu e o inferno. Quem tem esse livro? Levanta a mão. O céu e o inferno. É o 4º livro do Pentateuco Espírita. E o último, que para a maioria é o mais difícil, porque é bem mais científico, aí você vê mensagem de Galileu, coisas mais complexas sobre fluidos. Vale a pena. É o último, mas tem o nome de início. Olha que interessante. A Gênese. Quem que tem a Gênese? Eu não disse que leu, não, é só ter. Por enquanto, eu sou bonzinho. Eu tenho o livro. Agora, se eu perguntar quem leu, eu não vou nem perguntar para não ficar triste. Eu quero ficar alegre. Então, eu vou fingir que acredito que vocês estão lendo e estão estudando. Mas o primeiro passo é esse, gente. É adquirir o livro. O segundo passo é ler. O terceiro passo é estudar. Porque tem livro que você lê, terminou. E aí, o que é que você aprendeu? Comente, o que é que você gostou? Cadê? Então você está lendo por quê? Então, o objetivo da leitura não é acabar logo. Tem gente que começa a ler, quantas páginas tem? Aí vai vir de trás para frente. Minha gente, que nível de ansiedade que esse povo está. Eu achava que era ansioso. Antes de estudar a minha irmã, não, eu sou ansioso, eu tenho que fazer terapia, eu tenho muita ansiedade. Mas depois que eu comecei a aprender, a gente pensa, menino, ansiedade é um negócio sério. Porque, veja, um pouco de ansiedade, todo mundo tem. Quem aqui não é ansioso? Coitado, pior sempre não quer ver. Todos nós somos ansiosos. Agora, tem gente que quer mais, tem gente que quer menos. E aí muita gente pagou a língua. Eu acho tão bonito quando a pessoa paga a língua. Ah, não tem esse negócio não. Se é bonito. Chega uma pandemia para tu ver o que é bom. Quanta gente nunca teve um transtorno mental e durante a pandemia passou ou não passou mal? Ai meu Deus, eu vou morrer, vou para a emergência.
faz eletro, é coração, não, é mente. Toma aí esse sublingualzinho no chão e fica bonzinho. Mas nem tudo é pílula que resolve, nem tudo é tarja preta. A gente precisa aprender a usar a mente ao nosso favor. Porque a mente pode criar demônios, pode criar monstros, pode criar aflições, mas pode criar também o quê? Anjos e coisas boas. Por quê? O céu e o inferno estão onde, Glauco? Em cima e embaixo, é? Vocês ainda estão nessa época? Volta lá para Galileu, volta lá para Copérnico, porque não tem em cima nem embaixo não, porque a Terra é redonda. E não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol. Coitado do velhinho, quase morreu, porque disse, não foi? Galileu. E ainda hoje, tem gente que não quer enxergar, nem acompanhar esses avanços da ciência. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e traz esse contexto religioso. Agora, alguns dizem assim, o espiritismo não é religião. Não é religião no contexto de dogmas. Vocês viram algum santo aqui? Vocês viram algum luxo aqui? Não, qualquer centro espírita que você vá, não precisa de imagem, não precisa de luz. Acender vela, a gente respeita. Claro que eu quero acender minha vela. Eu posso? Claro que pode. Eu quero rezar o texto, eu posso? Claro que pode. A doutrina espírita não proíbe nada, mas ela esclarece. O que é mais importante? Acender a vela ou fazer uma oração sincera de coração? Então a gente traz reflexões. Como eu, como psicanalista, às vezes as pessoas vêm, eu acho tão bonitinho. Teve um bombeiro que me procurou semana passada. Ele disse, Glauco, eu quero que você atenda meu filho, ele é um jovem, 20 e poucos anos, está na universidade, então você pode atender ele, eu quero que você dê conselhos a ele. Meu Deus. Não é esse o papel de um psicanalista, de um psicólogo, mas as pessoas têm essa imagem. E aí vem o filho, coitado, né? Com seus dilemas, com seus conflitos. Aí, não, mas agora eu quero me ouvir. Você reflita sobre o que você fala. O que é que você sente sobre isso? O que é que você deseja? Então, eu não vou dar resposta. Eu vou fazer perguntas que vão ajudar você a encontrar a resposta. Porque o caminho é cada um de nós que vai fazer. Não existe receita de bolo. Não existe fórmula mágica. Doutor, o que é que eu faço? A gente pede ajuda da espiritualidade superior, mas nem eles vão dizer claramente. Eles podem nos orientar e a gente se torna o quê? Instrumento nas mãos deles, sem nem perceber. Ou vocês acham que eu estou aqui hoje por acaso? Vocês viram na escala quem era para estar aqui hoje? Não. E aí existe o ato falho, né? Freud explica. Porque a espiritualidade trabalha além do que a gente pode ver. Então existe um propósito para eu estar aqui hoje, todo de preto. Por quê? Não existe um simbolismo. Existe uma explicação. Não acontece por acaso. Aí você vê assim, Glauco alegre, animado, brincando. Ele deve ter tido um dia maravilhoso, por isso que ele está assim. Não, eu estou triste. O dia todo triste. Desde ontem estou triste. Porque meu amigo palestrante espírita, Marcos Pimentel, faleceu de um ataque de coração de maneira rápida, inesperada. E hoje, com o WhatsApp, as pessoas não têm nem a delicadeza de ligar para você para dar uma notícia. Você recebe pela própria mensagem do WhatsApp. E aí tinha um paciente para eu atender, eu acabei de saber que meu amigo morreu. E aí? Eu fui lá e atendi. Fiz o meu papel. E o paciente nem percebeu, mas por dentro estava em sofrimento. Eu segurei, atendi outro paciente. Segurei até terminar meus atendimentos. E aí eu disse, não, agora eu vou chorar. Chorei.
E hoje eu disse, eu vou todo de preto. Porque foi como eu escolhi. Não é que seja obrigado a ir de preto no enterro, no velório. Não, já fui com várias outras. Mas hoje eu disse, não, eu vou. E eu tive, graças a Deus, a alegria de estar lá, me despedindo daquele corpo. Por dentro triste, chorei, mas estava feliz por poder estar naquele momento junto com a família e outros amigos. E não só eu. Teve outro palestrante que falou lá e disse, eu estou aqui feliz por poder estar aqui, mas também estou triste. E até Frederico Menezes, que é um palestrante muito conhecido, estava lá no cemitério da Várzea hoje. Conversei com ele, ele também falou. Ontem ele fez um vídeo, porque eles eram amigos próximos. Então, o Marcos Pimentel não era famoso, não era um palestrante de uma grande oratória, ele tinha dificuldades até na dicção, às vezes ele falava uma ou outra palavra errada na gramática, mas o mais importante, gente, é o amor. O mais importante é a grandiosidade que está além das aparências. Por que a gente julga? Sabe? Se alguém é gordo, se alguém é magro, ele é magrinho, mas que importa faz? Que importância faz? Se ele é branco, se ele é negro, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é gay, se ele é hétero. Sabe? E a gente fica preso a essas coisas. E aí você vê ali é uma aflição. Você vê uma filha chorando pela morte do pai. Ali você vê a dor da despedida. Porque a morte é difícil de encarar. Às vezes a gente cria nossos filhos. Eu tenho um filho, está perto de completar 6 anos. E eu não faço isso. Mas muitos pais querem criar o filho dentro de uma bolha de proteção. E aí eu lembro da história de um príncipe muito famoso. Com certeza vocês já ouviram falar dele, mas nem todos sabem o nome dele. Siddhartha Gautama. Vocês conhecem Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama viveu num palácio, protegido. Mas um dia ele rompeu essas barreiras. Por isso que eu gosto do jovem. Eu tenho vários pacientes adolescentes e eles se identificam comigo. Eu atendo idoso, atendo casal, atendo pobre, rico, atendo seres humanos que precisam de ajuda profissional e às vezes fora da profissão também. E aí a gente percebe na hora da dor quem é que a gente pode contar. Olha, se contamos dedos. Na hora da alegria, na hora da festa, vem muita gente ou não vem? Vem até quem não foi convidado. Vocês já fizeram uma festa e vieram penetra na sua festa? Não é interessante como ser humano, né? Agora, eu nunca vi um penetra entrando no hospital para visitar um doente, para ficar do lado de alguém que está internado. Então, hoje, eu tive essa experiência de ver a morte de perto mais uma vez. E essa experiência, às vezes, a gente quer blindar o outro. Então, Siddhartha Gautama, ele vivia numa bolha ali de proteção que ele nunca tinha visto a morte. E aí, por isso que eu disse, eu gosto do adolescente, porque ele rompe as barreiras. Então, ele consegue fugir dessa proteção paterna, desse reinado, desse lugar que seria um lugar ideal, e ele nunca tinha visto ninguém doente. E aí, quando ele sai do palácio, ele vê uma pessoa doente, ele fica espantado. Não pode, alguém está doente. Vê alguém com fome, na miséria, e vê alguém morto. Então, foi a primeira vez que ele viu um caixão, que ele viu. E aí, ele fica espantado e ele começa a buscar entender a origem do sofrimento. Por que a gente sofre? Por que as aflições? Quais são as causas? Então, e aí ele começa a sua filosofia. E ele vai buscar, através da meditação, o encontro do ser luminoso que tem dentro dele. E aí ele encontra essa iluminação depois de muito exercício. E aí ele se torna
uma pessoa iluminada e conhecida por todos nós como Buda. Buda não é o nome. Como ele ficou conhecido? O nome dele foi Siddhartha. Então, existe um espírito maravilhoso que eu admiro muito, que eu estudo há muitos anos, chamado Joana de Ângeles. Vocês já ouviram falar de Joana de Ângeles? A mentora espiritual de Divaldo Franco. Joana de Ângeles, em outra encarnação, foi Joana de Cusa. A história dela é relatada no livro Boa Nova. Anote aí o nome desse livro. Boa Nova. Alguém já leu Boa Nova? Levante a mão. Humberto de Campos, irmão Xista, que escreveu através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Procurem esse livro e leiam. São histórias da Bíblia, do Evangelho. Como é o nome do livro? Boa Nova, que é o nome do Evangelho. Vocês sabiam que Evangelho significa Boa Nova ou Boa Notícia? Então, nesse livro tem um capítulo contando sobre a vida de Joana de Cusa, que foi uma das encarnações de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela escreve uma série de livros que tem um cunho psicológico, que eu comecei a estudar antes mesmo de me tornar psicanalista. Então, hoje, além de bombeiro militar, eu também sou psicanalista. O meu Instagram, que eu estou aqui gravando, é o @glaucopsicanalista. Então, eu sou formado em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz essa especialização em psicanálise, buscando me entender e buscando entender o sofrimento do outro, né? E aí a gente vai e vê uma mensagem como essa, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu escolhi para dar a palestra. Como é o tema da palestra de hoje? Vocês estão prestando atenção? Causas atuais das aflições. Eu vou ler aqui um pouquinho, como está aqui no capítulo 5 do Evangelho, item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Olha aí o caráter. Existem questões, gente, que não é psicológico. Não, ele fez isso porque é algo psicológico. Não necessariamente. Muitas vezes são falhas de caráter. Então, o comportamento, existem influências internas, genéticas, biológicas, e existem influências externas, que são influências do meio. Então, eu estou aqui pregando desta forma, porque Glauco nasceu com esse dom, com esse talento, e é fácil para ele pregar. Nada disso, ó. Suor, transpiração, não é só inspiração, não. Então, nós somos inspirados como palestrantes, como oradores. Tem hora que eu falo uma coisa, aí eu digo, por que eu vou falar isso? Não toca no escrito, não. Porque a gente faz um planejamento assim. Eu dou palestras há muitos anos, então tem palestra que já estou pronta aqui na minha cabeça, precisando de slide, nada não. A gente vai falando os tópicos, seguindo ali, como um professor que já está há 20 anos dando uma aula, nem sempre ele vai ficar revisando. E aí eu digo, poxa, naquela palestra eu acho que eu desviei do assunto. Mas a espiritualidade é tão boa que aí vem alguém e diz, Glauco, eu adorei quando você falou aquilo na palestra. Tá? E tem gente que é mais clara, ainda diz assim, Glauco, foi para mim quando você disse isso. Vem cá, tu está lendo o pensamento, é? Porque o que tu falou tem tudo a ver com o que eu estou passando, com o que eu estou sentindo. Não é bruxaria não, viu, gente? É energia unidade. Então nós somos influenciados o tempo todo. Quem diz isso são os espíritos superiores. Lá no livro dos espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, o que é que eles dizem? Muito mais do que pensais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então vocês estão aqui, não é por acaso não, gente. Ninguém cruza nosso caminho por acaso.
Vocês ainda acreditam numa casa? A essa altura do campeonato, eu só você vou deixar. Ainda acreditando numa casa do primeiro dia. Mas vocês, há quanto tempo vocês já estão aqui, ouvindo tantas palestras, lendo tantos livros, fazendo evangelho no lar? Quem aqui já faz o evangelho no lar? Levanta a mão com alegria. Olha aí que bom. Isso que eu gosto de quando ando de carro, tá vendo? A pessoa vem lá de Ouro Preto, Olinda, pra cá, é porque tem que valer a pena. Como é bom encontrar, reencontrar espíritos afins. Não é? A gente tem afinidades espirituais. Nós estamos aqui uma grande família. Por isso que eu gosto de criar esse ambiente harmônico. Eu fico tão triste quando eu vejo tem gente que entra no centro e sai, não dá nem um bom dia, boa tarde, boa noite, não conversa com ninguém. Vai ali tomar um cafezinho, vai ali, dá um sorriso, conversa. Ah, Glauco, mas eu estou triste. Mas não custa nada. Como eu disse, eu estou triste. Mas não vou ficar o tempo todo chorando. Não, já chorei lá, já chorei em outros momentos. Agora eu estou dando palestra. Vocês conseguem entender? São papéis que a gente vai desempenhando, buscando esse equilíbrio que a gente nunca vai encontrar, né, 100% nessa encarnação. Mas a gente tenta, né, nesses altos e baixos da vida, essa homeostase, né, esse equilíbrio dinâmico, não é estável, é dinâmico, porque a vida é dinâmica. Aí tem gente que vem, fala, nossa, não é bem, está todo mundo cochilando, é um cochilo coletivo, né? Aí não dá. Então a gente tem que manter a perseverança no bem, no estudo. Não só aqui durante a palestra ou durante o ESB. Não, gente. O estudo dentro de casa também, no lar, o evangelho no lar, para as crianças. Por que as pessoas se esforçam para levar para o catecismo, para a igreja católica, e não se esforçam para trazer para cá? Para o centro, não, quando crescer ele vai escolher. Como assim? Então a gente precisa incentivar as crianças, os jovens, os adolescentes, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, seja lá quem for, para se acostumar com essa realidade, que é a realidade da vida, da reencarnação, para que se tornem pessoas de bem, homens de bem, de caráter. Como é o seu caráter? Então a mensagem fala sobre isso, sobre o caráter, a conduta. E aí veja só que reflexão. Quantos homens, e eu acrescento mulheres, tombam por suas próprias causas? Quando ele diz homem aqui é ser humano, tá? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Vamos repetir? Imprevidência, orgulho e o que, gente? Quem veio cedo prestou atenção. A nossa amiga mostrou aqui uma figura que daqui a pouco vai estar nos cinemas. Vocês viram? Napoleão. Vai ter um filme sobre ele. Mais um, né? Já tiveram outros. Mas o ator ficou muito parecido. Já está disponível o trailer. Eu estou querendo muito ver. Eu acho interessante. Eu sou da área de saúde. E eu lembro bem que quando eu estudei no Liceu de Artes e Ofícios, entre a 5ª e 8ª série, né, o antigo ginásio, eu lembro que eu não gostava de história. Não gostava, porque eu gostava de matemática, português, outras ciências, né? Era história, para que saber de revolução, para que saber? E aí eu botei no quadro, para que história? Antes da aula do professor. Aí o professor chega e diz, quem foi que perguntou? Quem foi que escreveu isso? Bom, vou levar um pau. Eu não era um aluno rebelde, eu era um aluno que tirava nota boa. Mas história eu não tirava tão bom assim, porque eu não gostava. Mas aí o professor viu aquilo e disse, muito bem, eu gostei da pergunta. Por que história? Vamos refletir a importância da história. E aí ele foi vender o peixe dele, ele é historiador, né, claro. Aí ele disse lá como era importante. E aos poucos eu fui vendo a importância da história. Como muita gente diz, não gosto de matemática. Por que você não gosta de matemática? Você tirou nota baixa porque você teve dificuldade. Mas quando você começa a entender a matemática, o marido da minha prima, eu dei aula a ele de função de 1º grau, de 2º grau, a particular, ele já estava na empresa, mas precisava fazer uma prova que ia cair aquilo para o emprego dele. Ele já pai de criança e tudo
mais, não estava em ensino médio, nem em faculdade, não, foi pelo emprego. Ele, Glauco, me ajuda. Eu, bem mais jovem que ele, mostrei, Glauco, é isso que é função. Minha gente, anos e anos na escola, eu nunca aprendi função do primeiro grau, função do segundo grau. Como é lindo, como é incrível. Isso já faz mais de 10 anos, ainda hoje. Já aqui, ó, quem me ensinou função foi esse menino aqui, ó. Aprendi até hoje, não esqueço jamais. Isso é educação. Eu disse que comecei com 20 anos no bombeiro, foi meu primeiro emprego formal, concursado. Mas antes disso, minha primeira profissão, meu primeiro trabalho foi como professor, educador. Dá para perceber, né? Então eu dei aula particular com 14 anos de idade, já estava ganhando dinheiro dando aula de reforço. Então a gente precisa da pedagogia, a gente precisa da educação. Recentemente foi o dia dos professores. Então a gente precisa valorizar essa profissão, como tantas outras que têm um papel tão importante. Então, Hipólito Leão Benizar Rivaio foi um grande professor, ele era conhecido como professor Rivaio. Quem assistiu o filme de Kardec, levanta a mão. Kardec, gente, muito bem. Daqui a pouco eu quero todo mundo lá no cinema, viu? Se me verem no cinema, falem comigo. A gente vai estar assistindo o quê? Nosso Lar 2. Vocês viram Nosso Lar 1? Quem assistiu Nosso Lar 1? Levanta a mão. Olha aí, por isso que eu gosto da mão de praga. Eu não tenho igual não. Nosso Lar é emocionante ou não é? É muito aprendizado. Olha, se o filme é bom, o livro é muito melhor. Aí eu vou perguntar, porque quando minha mãe ainda era encarnada, e eu fazia essa pergunta, ela não tinha assistido o filme, porque ela não é muito de ver filme, ela prefere o livro. Aí dizia, pô, pergunte também do livro, porque eu li o livro, mas não vi o filme, eu não quero perguntar, não. Então eu vou perguntar, principalmente em homenagem a ela, onde ela estiver, e a outros e outras que preferem ainda essa coisa linda, maravilhosa que é o livro. Quem já leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão. Olha que coisa maravilhosa. E o livro Nosso Lar 2 tem, não com esse título. Qual é o título? Vocês lembram? Os Mensageiros. É o que eu sou nessa encarnação. Antes mesmo do WhatsApp, eu já mandava um monte de mensagem. Eu gosto. Inclusive, eu trouxe alguns cartões aqui. E eu fui intuído para dizer isso. Quem quiser, quando terminar a palestra, me procure que eu vou dar o meu número. E vocês podem salvar o número do meu telefone. Independente do cartão, se quiser, já pode anotar no celular. Por quê? Eu tenho listas de transmissão, todos os dias quase. Eu mando mensagens, a maioria espíritas. Então isso ajuda muita gente. Eu tenho certeza que outros aqui que não recebem ainda podem começar a receber depois da palestra. Me procure. Eu não mordo, como eu disse, ao contrário, eu distribuo amor, distribuo bem. Então, nem todo mundo gosta de grupo de WhatsApp, né? Eu criei um grupo, mas aí tem limite de pessoa, e aí eu disse, não, vou na lista de transmissão. Então, quase todo dia é um bom dia aí que traz uma frase de um pensador, não necessariamente espírita, tá? Mas aí a gente vai refletindo, naquele dia chega aquela hora, aquela mensagem, aquela dica, aquela orientação, e nada é por acaso. E aí a gente está precisando muito de coisa boa e de bloquear coisa ruim. Para de assistir coisa ruim. Quanta gente achava que estava com Covid porque estava assistindo todo dia quantos morreram de Covid. Aí começou já a ficar com familiar. Por quê? Porque a gente é sensível, né? Existe um fenômeno que a gente estuda que é empatia. Então muitos de nós temos empatia. A gente acaba sentindo um pouco a dor do outro. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Para não absorver, a gente tem que filtrar. Porque a gente não é esponja, mas tem gente que parece que é esponja, né? Fica aí absorvendo. Principalmente em médios que não têm a mediunidade tão bem trabalhada. Então precisa educar essa mediunidade. Para que a gente não absorva o que é do outro. O que é seu. Muita gente fala, como é que tu consegue atender de segunda a sábado, às vezes até domingo, tantos pacientes? Eu me cuido, eu também faço terapia. Há muitos anos, com muita alegria, com muito prazer e com muita dor, com muito choro também. Mas a gente tem que filtrar e não absorver. Então o paciente, ele
joga para fora aquela dor, aquela aflição, mas você não pode absorver. Uma das primeiras vezes que eu fui terapeuta de modo voluntário e involuntário, sem nem saber o que era psicanálise, foi quando terminou uma palestra. Eu lembro até hoje. Eu era bem jovem, não era, nem sonhava em ser psicanalista. E aí eu dei a palestra num centro que estava cheio de gente doente, muitos buscando a cura, não só do espírito, mas do corpo, por conta das cirurgias espirituais que tinha lá. E uma senhora terminou a palestra, foi me procurar, e disse: Glauco, eu estou passando por um sofrimento muito grande. E aí ela começou a falar, aconteceu coisas muito ruins na minha vida, e isso e aquilo, e a dor dela era muito grande. E aí eu fui ouvindo aquilo, assim, meu Deus, eu era bem jovem, acho que tinha 22 anos, e a mulher era mais velha do que eu, e tinha dramas muito pesados. E eu disse: meu Deus, o que é que eu vou dizer? Eu acabei de falar quase uma hora de palestra, mas eu não sei o que dizer a essa mulher, diante de tanta dor, tanto sofrimento. E ela falou aí uns 10 minutos sem parar, num canto assim, lá de fora do centro, e eu ouvindo, pensando: meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou dizer? Mas eu estava olhando nos olhos dela, prestando atenção no que ela estava falando. Quando ela terminou de falar, ela disse: Glauco, muito obrigado, você me ajudou muito. E foi embora. Eu disse: mas eu não falei nada. Eu não falei nada. E na hora eu não entendi. O que foi que eu fiz para ela agradecer? Só depois de muito tempo que eu fui entender o poder que é você ouvir a dor do outro. Como é raro hoje em dia ter alguém que olhe nos seus olhos, ter alguém que escute e ouça, porque ouvir é diferente de escutar, é ouvir com atenção, sem julgamento. Sem dizer o que o outro vai ter que fazer ou deixar de fazer. Se está certo ou se está errado. Não importa. Quem é que julga? Jesus disse: não julgueis para não sermos julgados. Dentro de nós existe uma parte da nossa mente que a gente chama de consciência. E é nesse campo que está escrito o quê? As leis de Deus que vão dizer o que é o certo e o que é errado. Então, todo mundo sabe. Não precisa ler. Tem gente que é analfabeto, semi-analfabeto, e sabe o que é o certo e o que é errado. Porque onde está escrita a lei de Deus? A consciência. Agora tem gente que tem a consciência adormecida, não é? E aí precisa acordar. Vocês já perceberam como é bonito esse verbo? Vamos dividir as sílabas dele. Como é que fica? Acordar. Vocês conseguem perceber que acordar é dar cor? Essa semana eu atendi uma paciente que disse: Glauco, parece que está tudo preto e branco. Olha como é a depressão, gente. Coisa terrível. Minha vida está preto e branco, eu não consigo mais ver alegria, ver prazer onde antes eu tinha prazer. Mas aí vem o alento. Né? Mas ainda bem que eu estou na terapia e eu estou começando a ver um pouco do corpo. É isso. É você acordar. A doutrina espírita faz isso. O livro espírita, por isso que eu incentivo tanto a leitura. Toda palestra minha, eu indico livros. Aqueles livros que estão ali, ó, na biblioteca, não é enfeite não, viu? Tem gente que compra livro fake. Olha que ponto a gente chegou para decoração. Bota lá um livro falso. Gente, tanto livro de verdade que pode não só decorar a sua casa, mas mudar a sua vida, porque os livros mudam a vida. E esse livro aqui já salva muitas vidas. Por isso é tão importante a gente estudar, a gente ler. E aí eu vou ler mais um pouco. Olha que reflexão. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta,
e por não terem limitado os seus desejos. Vocês lembram que na outra frase ele falou de imprevidência, orgulho e ambição? Lembra? Imprevidência, orgulho e ambição. Nessa, ele já está falando de falta de ordem, falta de perseverança, por conta da má conduta, e não ter limitado seus desejos. Tem um paciente que joga jogos eletrônicos de madrugada, várias horas, e ele mesmo diz, é um vício. Olha isso. É esse desejo desenfreado que prejudica. Tem relacionamentos abusivos que são como vício. Aí você vê o marido maltratando a esposa, ou a esposa maltratando o marido. Eu já atendi um rapaz lindo, inteligente, trabalhador, um pai maravilhoso, que se abriu na consulta comigo e disse, minha esposa bateu em mim, eu não fiz nada. E a esposa maltratava ele há tempos, e ele não consegue sair dessa relação. Olha que situação. Então, nem sempre é o mesmo padrão. Cada caso é um caso. E você olha para essa pessoa, nunca que você vai imaginar. Porque diante da sociedade é uma coisa, mas na intimidade, quem sabe? Da dor que cada um passa aqui. Como diz o ditado, cada um no seu canto chora. Precisa levantar a mão, não. Quem aqui já chorou no chuveiro? Quem aqui já chorou escondido? Quem aqui já pensou em desistir, em fugir, em sumir, em dormir e não acordar? São essas aflições que a doutrina espírita vem trazer o quê? O consolo, o conforto. Por isso que a doutrina espírita, ela é o quê? O consolador prometido por quem? Por Jesus. Ele disse que mandaria o consolador. Então nós estamos precisando de consolo, por isso que a gente está aqui. Porque a maioria de nós vem pela dor mesmo, não é pelo amor. Ou a gente cresce pelo amor ou pela dor. E através da dor do parto, que a gente possa nascer de novo. Para se libertar desses desejos negativos que podem gerar vícios. Então, como eu disse, tem relacionamento que é tão tóxico, a pessoa fica viciada naquela coisa ruim. Quando encontra uma pessoa boa, ela não tem dificuldade de se adaptar. É real mesmo. É real. Eu já atendi paciente que veio de uma relação tóxica e estava num relacionamento bom e ela disse, logo eu tenho medo. Porque eu nunca tive isso, eu nunca fui amada assim. Olha que coisa linda. Então, enquanto a vida há esperança. Nem todo homem é ruim, nem toda mulher é ruim, nem todo ser humano é ruim. Porque às vezes a gente vê no outro o que tem dentro de nós. Tem uma frase que Chico Xavier dizia muito quando ele via as pessoas, ele dizia assim, que beleza. E vinha uma pessoa e dizia, que coisa boa, que beleza, que beleza. Aí você pensa, que tanta beleza é essa que Chico Xavier via naquelas pessoas tão humildes, que iam lá com fome, pedir comida, que beleza, que beleza. É essa beleza que está dentro de nós, que a gente projeta no outro. Ou também a maldade que está dentro de nós. Pode perceber. Geralmente quem é muito ciumento é porque apronta muito. Aí você acha que o outro vai aprontar com você. Tem uma frase que eu demorei a entender. Quem disso usa, disso cuida. Você já ouviu essa frase? Quem disso usa, disso cuida. O que quer dizer isso? Não, porque ela pode estar olhando, já vou olhar o celular. Tem gente que olha o celular escondido do outro, invasão do privacidade. Mais uma vez essa semana, uma paciente disse para mim. Não mexe no celular dele, mas meu marido, né? Mas eu sei que está errado, viu, doutor? Mas eu fiz mesmo, eu vou parar de fazer. Mas eu fiz. É interessante, porque a consciência dela acusa na hora. Eu sei que é errado, mas eu vi lá a conversa. E ela estava morrendo de ciúme. Sabe de quem? Da mãe dele. Olha só que situação. Ela estava com raiva da conversa da sogra com o marido. Porque estava chamando para almoçar e estava chamando ela. E por que não chamou ela? Você entende que
que é o filho dela. Eu sei, mas é porque isso. Não tem como competir. Ela tem o papel dela de mãe, você tem o seu papel de esposa. Cada um tem o seu papel. Por quê que a gente tem que falar mal da cobra ou da sogra? Não é? Aí você vê a Netflix fazendo aí ilhados com a sogra, mas vem ter. Coitada das sogras, né? Ficam nesse papel de vilão. Mas você pode criar uma sogra boa, porque o outro é reflexo daquilo que você manda. E aí você vê Sartre dizendo: o inferno são os outros. Será? Será que também não podem ser o céu? Então eu me dou bem com minha sogra. Um outro relacionamento que eu tinha, também me dava bem com a outra sogra que eu tive. Qual é o problema? Depende de nós, não depende só do outro, não. Então tem coisas que você tem que construir, que você tem que desejar. Então eu desejo um mundo melhor. Vocês desejam um mundo melhor? Vamos vibrar com essa energia. Vocês conhecem Nando Cordel? Vocês conhecem a música Paz pela Paz? Vocês conhecem um tal de Chico aí de Assis? Francisco de Assis? Que ele nos trouxe uma oração tão linda para a gente encerrar a palestra de hoje. Como é o nome dessa oração? Oração de São Francisco. O que é que diz essa oração? Faz de vossa paz, eu leve o amor. É ofensas, leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a vida. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, eu leve a luz. Faz-me compreender e ser compreendido, para ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que os irmãos franciscanos continuem a nos abençoar na construção de um mundo de regeneração, um mundo novo, onde haja paz e bem. Louvado seja o nome de nosso Deus. Paz e bem. É essa a mensagem. Nossos irmãos e irmãs, através da palavra do bem, clareces. Porque onde tem sol, tem a lua. Irmão sol e irmã. Que Deus nos abençoe.